Ô Cleiton, a palavra fala que a importância de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Qual é o grande problema quando um do casal, tipo, o homem ou a mulher não entende isso e carrega a família para dentro do seu casamento? Primeiro, o cordão umbilical não é cortado na maioria dos casamentos. Então, exemplo, eu demorei para cortar o meu cordão umbilical quando eu casei. Então, por muito tempo eu ainda era extensão, entendeu? O que acontecia aqui, eu compartilhava com os meus pais e tudo eu levava para minha mãe ou para o meu pai, isso e aquilo. Até que chegou uma hora que eu entendi que eu precisava cortar. Mas é muito comum casais que já, exemplo, são casados há anos e ainda não cortou o cordão umbilical. Acha que, exemplo, uma coisa que eu fazia era assim, vamos planejar uma viagem, vamos sair final de semana. Eu tinha que levar meu pai e minha mãe. Vou levar minha sogra. É isso. Então, é tipo assim, não, mas a família tá junto. A sogra? Sim. Ao contrário de alguns, eu sempre me relacionei muito bem com a minha sogra. Tô brincando, eu amo minha sogra. Ao contrário de alguns, não vamos falar o nome, mas ela deve estar assistindo esse episódio, ela sabe que é ele. Eu me relaciono muito bem com a minha sogra. Então, assim, mas eu tinha isso. Tudo que eu ia fazer, não era, eu só pensava só na Luciana e nos meninos. Não, mas peraí, meu pai e minha mãe também. Vamos marcar para ir no cinema. Eu queria levar eles também. Mas isso eu acho até legal. Mas vamos supor um problema seu e da Luciana. Não, tipo, às vezes, de vez em quando. Não é legal. Não, às vezes você não acha legal? Então, às vezes, com o equilíbrio. O problema é que não tem o equilíbrio. Porque agora imagina o seguinte, exemplo, a Luciana quer ter um momento, eu, ela e os meninos. Ela não conseguia, porque tudo eu colocava a família junto. Aí o que acontece? Com o passar dos anos, eu tive um outro problema. Eu criei alguns gatilhos com a Luciana, onde quando eu saía com ela sozinho, a gente acabava brigando. Não era culpa dela, por minha culpa. Então, olha só, ela gerava uma expectativa, além de eu não atender a expectativa dela, ainda frustrava ela porque a gente brigava. Aí criou um gatilho em mim, então eu tinha dificuldade em sair sozinho com a Luciana. A gente veio quebrar isso há pouco tempo. Quando que quebrou? Quando eu identifiquei. Eu falei, Luciana, eu tenho dificuldade de sair sozinho com você. Porque parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Parece que você nunca está feliz, você vai reclamar disso, daquilo. E ela já tinha mudado e eu não percebi por causa do meu gatilho. Entendeu? Então, muitas vezes você quer levar a família porque você não quer ficar sozinho ali, mas você não vai admitir isso. Eu não quero ficar sozinho com a minha esposa. Não, não é. É porque você já pode ter um gatilho por uma discussão, um momento que vocês saíram, então só sair vocês dois não vai fazer sentido. Então, isso aqui é importante. Por isso que eu falei, tem equilíbrio. Tem momentos hoje, exemplo, momentos que eu vou estar com a família. Aquele é um momento criado para a família. Família que eu estou falando aqui agora é pai, mãe, irmã, todo mundo. Mas a maioria dos momentos, eu, Luciano e meus filhos. O que acontece na minha casa? Eu não levo para os meus pais. Então, era essa a minha pergunta. Isso. O problema de casal. Não levo. A esposa que leva para a mãe, o marido que leva para o pai. Só vou levar se for algo assim muito difícil e eu não estou conseguindo resolver. Eu vou pedir uma ajuda para o meu pai, um conselho, alguma coisa assim. Mas eu evito, sabe por quê? Porque na minha cabeça, quando eu vou levar, eu vou agora envolver eles. E aí, depois, porque casal é o seguinte, ó, brigou hoje, amanhã tá tudo bem. Então, você não acha que o seu pai vai sempre comprar a sua do que a da sua esposa? Não importa. No inconsciente. Não importa. Igual exemplo, eu nunca compro dos meus filhos. Se eu tiver que comprar, eu vou comprar da minha nora. Eu sempre, não, eu tenho isso. É verdade. Então, exemplo, sempre que acontecia algo, eu já pensava o seguinte, o que aconteceu? Ah, o menino me bateu. Por que ele te bateu? O que você fez? Não, mas eu estava quieto, porque é sempre a história que o filho conta. Não, eu estava quieto, do nada ele surgiu e me bateu. Não, você não estava quieto. Porque eu quero entender o que aconteceu para ensinar ele a evitar aquilo. Eu não vou ser um pai melhor se tudo que acontecesse com meu filho eu já tomo a frente, saio batendo nos outros. Não, no meu filho ninguém toca. Ok, por um período da vida eu vou estar fazendo isso. E quando ele crescer? Eu não vou estar em todos os lugares defendendo ele. Então eu sempre me preocupei em ensinar meus filhos a se anteciparem às situações. Por isso que eu nunca fui de bate pronto, não, meu filho está certo, está todo mundo errado. Não, primeiro eu quero entender o que você fez. Em cima do que você fez eu vou te corrigir e aí depois eu vou sim resolver. Então, exemplo, meu filho discutiu com a minha nora. Peraí, discutiu sobre o quê? Deixa eu ver o que ele está fazendo. Por que a discussão? Porque eu ensino para ele isso. Os desafios que existem na família. Ele tem que aprender a lidar com isso. Não, é porque é isso, é... Não. Eu não tenho essa visão. Então, primeiro eu corrijo os meus, preciso entender o que ele fez, o que ele poderia ter feito para evitar. Depois eu vou olhar se realmente há necessidade do externo também
tá envolvido. Por que eu não gosto de levar para os meus pais? Porque eu penso o seguinte, ó. Quando eu vou lá para os meus pais, cara, é um momento de comunhão com eles. Não é para levar problema. Eles já têm os deles. E um problema do filho, ele potencializa. Porque, exemplo, que nem eu falei, você discute com a sua esposa hoje. Aí você está chateado, você fala com a sua mãe, com o seu pai. Ele ficou preocupado, só que no outro dia você fez as pazes. Mas eles continuam preocupados. E mesmo você falando que está bem, eles não acreditam, eles ainda continuam preocupados. Então por isso que nem tudo você precisa compartilhar. Porque tem coisas que questão de tempo você está resolvendo. Entendeu? E você acaba... Aí olha só. Imagine quando seu pai e sua mãe vai dar opinião no seu casamento. Como que a sua esposa reage? Ou como seu marido reage? Uma opinião de fora. Onde tem muitos pais que não têm esse nível de consciência e saem defendendo o filho como se o outro fosse culpado. Vai dar problema. Entendeu? Quais conselhos que você daria para tipo, um jovem ou um adulto assim, que está querendo construir a família dele? A própria família? Faça. Construa. Você tem que pensar o seguinte, ó. Primeira coisa que você tem que ter clareza é: como que eu gostaria que minha esposa fosse? Cleito, eu gostaria que ela fosse uma mulher correta, gostaria que ela fosse uma mulher direita, gostaria que ela me ajudasse a realizar meus objetivos, gostaria que tivesse um bom comportamento. Então você tem um conceito de esposa perfeita ou a mulher tem um conceito de marido perfeito. Talvez você não vá conseguir atingir todos, mas uma coisa importante, o que você não abre mão? Uhum. Então, exemplo, Cleito, na minha esposa eu não abro mão disso, disso e disso. Ok, você já tem um grande passo aqui. Porque pode ser que ela não atenda todos os seus requisitos, mas se ela atender aquilo que você não abre mão, para você já é um grande adianto. Lembrando que as pessoas mudam no relacionamento, porque casamento é o quê? Você vai abrir mão e a pessoa também vai abrir mão. Não é só a pessoa tem que abrir mão e fazer as coisas do seu jeito. Então, ao longo desses 24 anos, eu tive que mudar muito, abrir mão de muita coisa. Mas e aí, Cleito? A Luciana, eu na minha visão, acho que ela abriu muito mais do que eu. Uhum. Então, eu não tenho essa coisa que só eu tive que abrir, fazer esforço e a Luciana não. Não, eu acho que ela se esforçou mais do que eu, porque eu acho que eu dou mais trabalho para ela do que ela para mim. Não é fácil conviver com o Cleito, vamos dizer assim. Eu sei disso. Então, quando você tem esse entendimento, já facilita. Então, qual seria a esposa ideal? Não vamos nem falar perfeita, a esposa ideal para você. Cleito, eu não tenho certeza, tá bom. O que você não gostaria que sua esposa fizesse? Cleito, eu não gostaria que minha esposa... Um exemplo. Não gostaria que minha esposa saísse e chegasse tarde. Não gostaria que a minha esposa tivesse um comportamento ruim. Não gostaria que a minha esposa me deixasse exposto em algumas situações. Perfeito. A sua namorada, observe o comportamento dela. Observe como que ela trata o pai e a mãe dela. Observe como ela trata a família, como ela trata os amigos. Observa se ela mente. Porque se ela mente hoje no namoro, quando casar ela vai mentir também. Então você consegue observar o comportamento e avaliar, poxa, isso aqui dá para relevar, isso aqui não dá para relevar. Entendeu? Então isso é importante. Mas também tem a clareza do quanto é difícil conviver com você. Igual eu tenho ciência do quanto é desafiador conviver com o Cleito. Já é um grande adianto. Senão eu vou só buscar que as pessoas mudem, que as pessoas sejam diferentes, sendo que eu não estou avaliando os meus erros, o meu comportamento, os meus desafios, entendeu? Isso aí é importante para você definir. Cleito, a gente nasce com uma mulher já determinada, vamos dizer assim, que Deus sempre perguntou isso, né? Uma que Deus escolheu. Eu acho que Deus te dá algumas opções. Ele te dá, se você, primeira coisa, você está pedindo para Deus essa esposa, esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que fala que está pedindo, mas na oração, a oração não é feita desse jeito. Uhum. Senhor, me mostra, me apresente uma mulher sábia, uma mulher íntegra, uma mulher com bom comportamento. Tem volta. Uhum. Beleza, mas ele vai apresentar, você quer? Ah, mas essa daqui, senhor, não, eu queria uma bonita, uma loira, ou uma morena, ou não importa. Peraí, você entendeu o nível? Você quer o comportamento, você quer a beleza externa. Por que você quer a beleza externa? Por uma ferida emocional, porque você quer mostrar para as pessoas que sua esposa é bonita. Então é uma série de questões aí que você tem que avaliar para você realmente definir. Cleito, eu acredito que o grande problema também nisso é que às vezes as pessoas acham que elas são duas metades querendo encontrar a sua metade, mas na verdade ela precisa ser uma pessoa feliz por completo, que junto exatamente. Com outra pessoa... A Bíblia fala, né, que já não são mais dois, agora são um só.
Exemplo, ao longo desses 24 anos, eu posso te afirmar que, eu só não consigo te falar em que ano foi, mas que em determinado momento eu e a Luciana a gente se torna um só. Então, exemplo, Deus fala algo comigo, quando eu vou falar com ela, ela já está sabendo, Deus já falou com ela. Não foi no sim, no casamento, é isso? Quer dizer? Não foi ali no sim. Ali a gente se tornou um, já saiu com... Não, porque no começo era se conhecendo, a divergência, você vai abrir mão, discussões. Depois que a maturidade vem do relacionamento, que você entende muita coisa, então você realmente... sabe por que eu falo para você que não foi no sim? Um dos erros que eu cometia, quando eu precisava tomar uma decisão, eu não queria saber se a Luciana estava em comum acordo comigo. Se eu queria fazer aquilo, eu ia lá e fazia, acabou. E aí eu descobri que, para que Deus faça parte do projeto, da decisão que você quer tomar, precisa existir o comum acordo. O que é o comum acordo? Luciana, eu estava pensando em comprar essa caneca. Amém. Vamos comprar. Luciana, eu estou pensando em comprar essa caneca. Mas por quê? Não, aí eu tenho que convencer ela, já não é comum acordo. Entendi. Várias vezes eu chego para a Luciana e falo assim, estava pensando em fazer isso aqui. Ela, tem certeza? Eu acho que não. Pronto, já é o suficiente para eu entender que não é para fazer aquilo. Porque as coisas que realmente são para serem feitas, quando eu falo com ela, ela já sentiu no coração. Ela fala amém. Cara, Deus está nesse projeto, acabou. Eu lembro de um carro, eu já contei aqui, um carro que eu comprei, que não foi em comum acordo. Cara, foi a época que eu sujei meu nome, foi um desafio. Ali eu aprendi. E a gente já tinha o que ali? Acho que uns 7 anos de casado. E esse é o papel da mulher, submissão, né? É submeter a missão do homem. Exatamente, mas ao lado dele, as pessoas confundem a palavra submissão, acham que a mulher tem que baixar a cabeça. Não é isso não. Pelo contrário, na minha vida, tudo que a Luciana foi me conduzindo... Sucesso. Sucesso. E as coisas que eu queria fazer do meu jeito e ela tinha que me acompanhar, deu errado. Entendeu? Por quê? Porque ela tem uma visão, uma sabedoria que eu não tenho. A Bíblia fala sobre a sabedoria da mulher. A mulher tem um sexto sentido que nós não temos. É mais pé no chão, né? A gente é muito aqui, ó. A visão da mulher é 360. Por isso que quando ela fala pra você, olha, eu acho que não vai dar certo, no final você vai ouvir. Eu te avisei. Porque isso é algo dela. E aí você tem que respeitar isso. Entendeu? Então quando você tem esse entendimento e realmente você pratica, aí a sua vida muda. Cleiton, mas com todo esse entendimento, tudo que você falou, então, seu casamento é tranquilo, ele é perfeito. Claro que não. Vira e mexe a gente discute, vira e mexe ela fica chateada ou eu fico chateado. Por quê? Família perfeita é aquela que é imperfeita. Então é isso. Não, é comum acordo para decisões importantes. Futuro, estamos alinhados. Então não tem essa, o Cleiton sonha com uma coisa, a Luciana sonha com outra. Não. O nosso sonho é o mesmo. Somos um só. Não existe isso de uma metade vai para a direita, outra metade vai para a esquerda. Mas para isso precisou sentar e conversar. Quando nós casamos, eu lembro que no cursinho da igreja católica que nós fizemos, tinham vários casais de 20, 30 anos, e eles falaram assim, e eu guardei isso, lembro até hoje. O segredo do relacionamento é a transparência e o diálogo. Então eu guardei isso. Transparência e diálogo. Então sempre dialogando, sempre sendo transparente, sempre falando a verdade. Isso vai manter o seu casamento, o seu relacionamento por muitos anos. Cleito, sempre foi assim desde o começo? Que você fez o cursinho antes de casar? Claro que não. Hoje eu falo porque eu lembro a pérola que eles soltaram ali e que na hora eu ouvi, guardei, mas eu não entendi. Mas hoje eu sei a importância daquele ensinamento que eles deram pra gente naquele cursinho de casais.